Olá, meu nome é Lorena, sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui a gente fala sobre saúde integral e estamos com essa série de vídeos falando sobre autodesenvolvimento, porque isso também tem a ver com saúde. E hoje o nosso tema vai ser cuidado com os aconselhadores, né? Os aconselhadores da nossa jornada, da nossa vida, e até mesmo os aconselhadores profissionais. Quando estamos nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, é comum que seja indicado para que a gente procure um profissional, um terapeuta, um psicólogo, para poder fazer melhor esse caminho, né? Ou muitas vezes, por circunstâncias da vida, estamos tão desesperados, passando por algum problema que a gente nem sabe o que é, que inclusive nos faz querer desistir da existência, né? Então a gente precisa procurar uma ajuda terapêutica, uma ajuda profissional. Se você é nesse segundo grupo que está precisando de uma intervenção de emergência, de urgência, para você se permanecer vivo, esse vídeo não é para você, tá? Você precisa aceitar qualquer ajuda, porque nessa situação de extrema emergência, você precisa aceitar o que é possível para poder sair dessa condição e sobreviver, tá? Então não estamos falando com você, estamos falando com aquele grupo que pode fazer escolhas, que está nesse caminho de autodesenvolvimento, que não está com risco à saúde, um risco à existência, ok? Que eu não posso falar o nome explícito aqui por conta do YouTube, mas acho que vocês entenderam, né? Precisamos ter muito cuidado com quem ou para quem nós vamos entregar a nossa mente. A nossa mente é o que tem de mais valioso em nós. Então, quando eu comecei a minha jornada de autodesenvolvimento, eu quis procurar um terapeuta, um psicólogo. Na situação em questão, eu estava passando por um relacionamento difícil, abusivo, muito conturbado. E eu tinha noção de que tinha alguma coisa errada, mas eu não conseguia colocar em palavras. Eu não conseguia descrever. Eu estava achando que eu estava ficando maluca. Eu estava achando que tudo aquilo que estava me incomodando era coisa da minha cabeça. Eu não tive esse apoio familiar de falar assim, olha, tem alguma coisa acontecendo. Na verdade, as pessoas até percebiam que tinha alguma coisa errada acontecendo, mas elas não vinham no sentido de querer conversar ou querer aconselhar. Elas vinham no sentido de ataque. Tipo assim, você tá permitindo isso porque você é burra, porque você é boba, porque você tá deixando essa pessoa pisar em você. E não era isso que estava acontecendo. Eu não tinha forças para conseguir dizer não. O manipulador, ele vai fazendo de forma que você não percebe. Quando você vê, você já tá dentro e não tá conseguindo sair. Mas eu tinha, no fundo, uma sensação de que tinha alguma coisa errada, sabe? Eu não sabia direito o que era, mas eu precisava de alguém para me ajudar. De todo mundo que eu conhecia, apenas uma amiga, uma só, que percebeu que tinha alguma coisa errada, e ainda assim ela preferiu não se envolver. E não tô criticando ela e nem as pessoas não, tá, gente? Inclusive, essa atitude dela de não se envolver foi a melhor coisa que aconteceu. Porque a gente tá tão imersa, no meu caso, pelo menos eu tava tão imersa nisso que eu não ia conseguir entender o que ela tava me dizendo, tá? Foi nesse contexto que eu comecei a procurar um psicólogo, a procurar um terapeuta para poder me ajudar. Comecei a fazer algumas sessões, né? Quando a gente vai para quando a gente contrata um terapeuta, geralmente a gente tem uma sessão experimental para saber quem é o terapeuta, psicólogo, para ver se a gente se afiniza, para ver se tem ali a ver isso, né? E tem uns que vão cobrar essa consulta experimental, tem outros que não vão cobrar. E eu fui para alguns, né? Então uns cobravam, outros não, e eu fui experimentando, mas eu tinha a noção de que eu precisava me afinizar com aquela pessoa. Você vai entregar a sua mente a alguém. O mínimo de afinidade ali você tem que ter. E como assim afinidade? É você sentar, olhar pra cara da pessoa e falar, eu acho que essa pessoa é confiável. Entendeu? É essa sensação de ser confiável. E eu bati na primeira porta, bati na segunda porta, e eu fazia ali aquela consulta experimental e não batia. Sabe aquele negócio do santo não bate? Não batia. Falei, essa pessoa não vai conseguir me ajudar. E com todo respeito aí com os psicólogos, tá? Mas tem situações que não são todos os profissionais que estão prontos para poder ajudar. Essa é a verdade, tá? E isso em qualquer área que seja. Tem profissionais capazes e não capazes. Então, é importante você sentir essa conexão. Quando eu não senti essa conexão, eu não fixei a terapia. Eu fazia consultas experimentais e ia vendo. Quando eu encontrei uma pessoa, e não demorou muito, tá? Existem bons profissionais. Quando eu encontrei essa terapeuta, eu me afinizei. Eu falei, eu acho que ela vai poder me ajudar. Eu senti. Eu não sabia, porque a consulta experimental a gente não fala de nada tão grave, tá? É só uma consulta para se conhecer. Mas eu senti no meu íntimo que ela ia conseguir me ajudar de alguma forma. E de fato, ela me ajudou muito. Ela me trouxe a noção do que eu estava vivendo. Falei, olha, você não é maluca, não. Você não é doida, não. Olha, isso que tá acontecendo com você,
Você já parou para pensar que pode ser tal coisa ou tal coisa? Ela não era aquela terapeuta de dizer o que está acontecendo, porque eu acho que isso é até antiético em algumas linhas de psicologia, né? Apesar de que eu sinto falta disso às vezes. Por isso que hoje em dia eu gosto tanto da psicanálise junguiana. Mas naquele contexto e dentro da abordagem que ela trabalhava, ela não podia dizer isso. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro. Ela não podia fazer isso. Então ela tentava me dar pistas para que eu descobrisse sozinha. Mas são pistas induzidas, não ali um método. E de fato eu consegui compreender o que estava acontecendo, terminei esse relacionamento, graças a Deus, e consegui melhorar muito. Então, me foi muito importante esse processo. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a entrar em outros processos difíceis, porque você vai limpando uma coisa e vai aparecendo outra, né? E aí começou outras situações na minha vida, também de âmbito afetivo, que ela já não conseguia ajudar. E isso é muito importante para você não ficar 15 anos de uma terapia e não melhorar em quase nada. E eu conheço muita gente assim, que tá 10, 15 anos, 20 anos, ali o psicólogo já virou uma muleta, né? Você não consegue tomar decisão, você não consegue fazer nada sem um profissional. Então é importante você entender isso para não ficar esse tempo todo dentro de um lugar que não vai te ajudar. Então, percebeu que ajudou até aqui? Ok, maravilha. A partir daqui já não consegue? Procura uma pessoa que consegue ajudar. Entende? Então, e muitas vezes não vai ser fácil essa escolha e nem vai ser barata, tá? Então, como eu percebi que não tava indo, teve uma hora que começou a travar a terapia, teve uma hora que começou, não tava desenrolando, eu falei, olha, não tá fazendo sentido. Eu precisei parar de trabalhar, e aí também nem ia conseguir continuar pagando a terapia, então tudo foi meio que coincidindo, sabe? E aí eu parei. Mas não parei o processo de autoconhecimento. Eu fiz o que era possível e faço até hoje o que me é possível. Então, se eu não tenho condição de pagar um profissional excelente, pessoa que eu confio ali, que tenha a ver com o que hoje eu acredito, eu vou fazer o quê? Consumir conteúdo na internet grátis dessas pessoas. Eu vou ler livros, eu vou me fazer perguntas, eu vou me conectar com Deus, eu vou fazer oração, eu vou fazer o que for possível para tentar sair desse buraco. O que eu não vou fazer é ficar parada. Porque aí nada vai acontecer e você só vai regredir e entrar nas amarras sistêmicas e ancestrais. Então, muitas vezes você está passando por um problema hoje que não é só você que passou. Foram todas as mulheres da família, foi todo mundo da sua família, ou foi sua família parte de pai, sua família parte de mãe. Então, são coisas ancestrais. Se você ficar parado, não vai se resolver. Você precisa trazer esse movimento dentro do que lhe é possível. Mas eu cheguei à conclusão de que fazer isso é melhor do que entregar sua mente a uma pessoa que não vai ter como te ajudar. O psicólogo, o terapeuta, o profissional é um ser humano, gente. A gente não tem que exigir perfeição de ninguém, não. Às vezes o profissional não chegou naquele nível que é necessário para poder te ajudar, por mais bagagem, experiência e estudo que ele tenha. Ele é um ser humano, ele vive de experiências também. É diferente de um profissional que tem a experiência, que sabe como, muitas vezes até viveu. É diferente, tem como. Em qualquer profissão, não é só terapia. Então, na minha área mesmo, que é dentista, né? Então, eu tenho certa experiência que outras pessoas não vão ter, outras pessoas vão ter que eu não vou ter, e tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa de honestidade, o que é difícil, né? O profissional não vai querer perder o paciente. Então você precisa ter esse discernimento, falar, ó, essa pessoa vai conseguir me ajudar ou não vai conseguir. Mas cuidado com quem você entrega a sua mente. Porque aquela pessoa às vezes está enraizada em certos vieses políticos. Essa pessoa às vezes está enraizada em uma vida que não é a vida que você quer. Ai, tá muito abstrato, dá um exemplo. Eu tava fazendo a terapia, né? E aí eu percebi que essa pessoa tava saindo pra festa, tava indo pra balada, tava se envolvendo em certos vieses políticos, tava postando coisa em rede social que pra mim não tinha nada a ver. Então você que é terapeuta, tem cuidado, viu? Você que você posta, o que você faz. Porque o paciente, ele tá observando. E eu via aqueles comportamentos e eu falei, nossa, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou essa pessoa. E por que eu vou dar a minha mente a uma pessoa que faz isso? Eu já superei esses pontos, porque que alguém que vai cuidar de mim tem que estar nesse ponto ainda. Eu não quero, eu quero que a pessoa que vai cuidar da minha mente esteja igual ou além, de preferência além, para poder me ajudar. Entendeu? Então, quando eu percebi isso, eu falei, opa, a gente também não pode romantizar terapia. Então, hoje eu prefiro correr, fazer meu corre, né? Como a gente fala aqui na Bahia, fazer o corre. Fazer o que é possível, dentro do que eu posso, de forma segura, do que entregar minha mente a uma pessoa que não vai ter a capacidade.
A gente focou até aqui no contexto profissional, mas tem também gente que nem a terapia começou, nem chegou nesse processo por questões da vida, e que muitas vezes vai se aconselhar com família, com amigo, com colega, com gente que você nem conhece. Aí você vai compartilhar uma coisa da sua vida importante com essa pessoa que você nem sabe direito o que é que tá sentindo e se de fato quer que você melhore. Porque a triste realidade é que a maioria das pessoas não querem te ver melhor do que elas. Então elas vão te dar conselhos, muitas vezes errados, não por maldade, mas porque ela não sabe. Então ela vai dizer uma coisa que vai ser prejudicial a você. Não peça conselho de relacionamento a quem não tem um relacionamento saudável. E que você sabe na prática que tem, tá? Porque muita gente finge que tem, não tem. Tem isso também. Você não vai pegar conselho de como enriquecer com uma pessoa que nunca enriqueceu. Você não vai pegar conselho de uma pessoa que tem uma saúde espiritual maravilhosa com uma que não tem uma rotina, uma espiritualidade. Então a gente precisa ter esse discernimento com quem a gente vai entregar a nossa vida e compartilhar as nossas coisas. A gente precisa ter essa perspicácia, não é malícia, é perspicácia. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é para você que está em situação de extrema vulnerabilidade física, de vida, querendo inclusive acabar com a existência, com um processo gravíssimo de depressão. Não, isso aí é sangramento, é emergência, tem que fechar de qualquer jeito com qualquer pessoa, tá? Então, a prioridade é a sua vida, não é para você esse vídeo, é para autodesenvolvimento e autoconhecimento. É quando já deixou de sangrar e a gente pode agora pegar essa cicatriz e entender de forma mais objetiva o que é que ela é. Você imaginou que a gente precisaria ter tanto cuidado assim na hora de compartilhar alguma coisa? Pois é pra isso que estamos aqui. Um beijo e até a próxima.